estamos no ar, estamos no ar. Bom, deixar o Instagram avisar, e avisando aí. Normalmente, quando o Instagram está avisando, eu vou lendo, trazendo alguma informação. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui interessante para vocês, enquanto tá chamando as pessoas. Enquanto não tem ninguém no ao vivo, quem estiver vendo, depois para ter alguma coisa. Eu gosto de ficar fazendo vozes. Esse aqui é o Poder do Agora. Esse aqui é meu livro que eu sou coautora, tá? Se vocês quiserem. Tem esse e tem o dos sonhos. Para onde foi o seu sonho? Esse aqui é o Segredo da Prosperidade. Aqui eu falava sobre a minha parte aqui eu falo sobre intuição, desenvolvimento da intuição. Bom, deixa eu procurar aqui alguma coisa interessante. Fazer o oráculo. Sabia que eu entrava nas livrarias, às vezes eu pegava um livro que não tinha nada a ver com nada. Abria ele e lia aquele pedaço. Às vezes, assim, um pedaço de uma história, ou um livro técnico, ou qualquer outra coisa assim. É só pra mexer um pouco com o meu cognitivo, mexer um pouco com a minha imaginação. Ou, quem sabe, trazer alguma palavra diferente que me traga alguma resposta. Porque às vezes a gente fica buscando resposta em lugares, e nesses lugares tem as mesmas respostas que a gente sabe que não é aquele caminho naquele momento. Ou a resposta que a gente tem é algo para o futuro. Olá, boa noite. Então, enquanto vai entrando as pessoas, eu vou ler uma coisa aqui interessante que eu achei no livro do Poder do Agora. E aí a gente vai falar sobre inteligência emocional. Esse é o nosso último encontro. Então, vamos lá. O não manifestado é o mesmo que o ser? A expressão não manifestado tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é, quando diz que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Interessante, né? Porque ele está falando sobre o poder do momento presente. Quem sou eu nesse momento presente? Quem sou eu no agora? E às vezes a gente se debate com algumas questões técnicas, né? Quem costuma estudar mais isso do não manifestado e do ser, o que é o ser nessa situação. E aí ele traz uma outra comparação, que o ser também é o não manifestado. Bom, vou entrar de fato no nosso tema, que é a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu vou ficar repetindo essa palavra várias vezes. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, ela, uma palavra, um termo muito usado, mas com um pouco sentido prático. Você tem que ter inteligência emocional. Você precisa entender melhor isso. Mas e quando você vai ver como, parece tudo muito subjetivo. Eu digo isso de um ponto de vista de uma pessoa, né, minha, um caso pessoal, muito prática. E ao mesmo tempo que gosta da teoria das coisas. Então, quando eu falo de inteligência emocional, a gente está falando da nossa capacidade de lidar com o mundo. E aí, essa inteligência emocional está representada dentro do coeficiente emocional. A gente tem o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. O coeficiente emocional é como eu utilizo as minhas emoções. Então, tem uma métrica. E normalmente isso é uma avaliação subjetiva feita num consultório, tá? Ou com alguns testes, mas elaborado por psicólogos, psicoterapeutas. E nesse caso,
nós fizemos no primeiro encontro aquela visão da vida, né? Como é que está a minha vida? Onde está o desequilíbrio? Ao invés de a gente fazer perguntas sobre situações do que você faria, a gente fez uma visualização para você olhar cada momento, né, da tua vida, olhar como é que está cada estrutura, né? Como é que está a tua qualidade de vida, como é que está a tua vida pessoal, profissional, relacionamentos. E ali descobrir qual é onde que está o desequilíbrio, onde que está a falta de inteligência emocional. Nós não temos muitos pacotes de informação, nós não temos muita bagagem sobre isso, porque não somos educados a ter isso. Não somos educados a reconhecer as nossas emoções. E o que é a inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de lidar com a minha emoção e com a emoção do outro. E aí dividido em competências pessoais e competências sociais. Quando faço essa divisão entre competências, eu estou simplesmente organizando isso. Porque tudo, no final das contas, o que eu preciso é entender por onde passa a minha emoção e como ela caminha. E por que eu preciso saber isso? Lá no primeiro encontro, né, que aconteceu na segunda-feira, quando a gente fez o mapeamento da vida para saber qual era a área da vida que estava desequilibrada, nós apenas utilizamos a nossa memória, a nossa percepção. Dizer assim, olha, de 0 a 10, que nota que eu dou para essa área? De 0 a 10, que nota que eu dou para minha vida profissional? De 0 a 10, que nota que eu dou para minha vida financeira? De 0 a 10, que nota que eu dou para minha saúde? E por aí foi. Mas qual o problema mesmo disso, né? A inteligência emocional, só a minha falta de inteligência emocional é que está trazendo problemas para essas áreas? É um fator enorme. E o que essa falta pode ocasionar? Essa falta, quando eu não sei lidar, ela ocasiona alguns transtornos, como a angústia, a grosso modo, né? A angústia, eu coloquei tudo num pacote grande da angústia, porque a angústia ela tem mais coisas, né? Mais sintomas, como sintomas físicos, como tonturas, falta de ar, dor de cabeça, um nó na garganta, aceleração do batimento cardíaco e por aí vai, né? São sintomas físicos. Esses sintomas físicos também tem na ansiedade, esses sintomas físicos também tem no medo. Cada uma dessas emoções ela atinge também alguns órgãos, né? Cada um atinge a um ponto do corpo. Exemplo, raiva, fígado, tristeza, os pulmões. E isso generalizando, porque se a gente for falar sobre isso, é uma outra live só falando sobre doença e correlação de doença e emoção. Mas quando eu não tenho a capacidade de lidar com a minha emoção e nem com a emoção que está passando, né, que está no meu grupo social, que está no meu ambiente, eu começo a desenvolver essas coisas. Quando eu coloco uma postagem falando medo, rins, né? O que ocasiona? Raiva, fígado, tristeza, pulmão. E aí acaba um monte de gente falando assim, então eu já morri. Então eu tô ferrada. Não sei o que, não sei o que. Por quê? Isso é só um retrato de que nós não fomos educados. Somos analfabetos emocionais. A gente vai aprendendo a patar, a dureza. Mas por que a gente vai aprendendo dessa forma? Porque nossos pais também não foram educados para isso. E se duvidar, eles fizeram melhor do que os pais dele nesse sentido.
nesse tipo de educação, porque começou a se tornar mais evidente que isso era preciso. E quando eu torno evidente que isso é preciso, eu começo a buscar mais sobre isso. Mas não é porque você não teve isso na tua infância, numa matéria da escola, não é por isso que você não vai desenvolver agora como adulta, como adulto. A necessidade dessa evolução, desse desenvolvimento, é para que você tenha um melhor convívio com você. Porque é muito ruim você sentir que você não pertence aos lugares. É muito ruim você sentir um vazio. É muito ruim você querer fazer alguma coisa e vem tantos pensamentos negativos que você não consegue se mover. Tem tantos pensamentos negativos que você não consegue caminhar. Vem tantas dores que você não conseguiu passar por algum motivo, ou que você não conseguiu lidar, que você se trava e aí não tem o relacionamento que você quer, relacionamento amoroso que você quer, não tem o trabalho que você quer, você esqueceu de sonhar. E quando se esquece de sonhar, é praticamente a morte. Você não tem a capacidade mais de sonhar, você não tem mais a capacidade de acreditar que eu posso realizar meus sonhos se eu não me autorizo a ir em direção, não vou dizer correr atrás, né? Vou dizer assim, ir em direção aos meus sonhos, ir em direção ao que ecoa dentro de mim como uma direção, porque o sonho é um direcionamento. Eu perco esse gatilho de ativar minha força de vontade, eu perco o gatilho de ativar minha autoconfiança, de ativar minha iniciativa. Eu perdendo esses gatilhos, eu tenho medo me barra. Apesar do medo ser instintivo, a ansiedade ser instintiva, elas criam proporções maiores, elas ficam agigantadas. Porque o ego está inflado, o ego está precisando se proteger a qualquer custo, porque ele meio que perdeu a função da identidade dele, então ele está doente. Ele está inflado, aí vem vários tipos de medo. Um vai ter medo de um polo, outro vai ter medo de um outro polo, mas continua sendo a falta de educação emocional dentro dos teus temperamentos, dentro da tua personalidade. E quando isso acontece, quando eu deixo de sonhar, eu perco a motivação para ir além disso, para ir além do que eu tô. E eu passo a viver no automático. E se eu passo a viver no automático, várias coisas começam a dar errado ou ficar na mesma. Eu continuo na minha zona de conforto dolorida. Porque a zona de conforto, por mais que a palavra seja conforto, ela não é confortável. Ela é conhecida. Eu conheço todas as dores que eu vou passar por aqui, eu conheço todas as estradas que eu vou passar, eu conheço igual aquela piada de português, né? Ele passa, olha, vê lá a casca de banana e fala assim, lá vou eu cair de novo. Isso é a zona de conforto. Eu sei o que eu sei, eu aceito aquilo porque eu já conheço aquilo. Não quer dizer que você está na zona de conforto que está confortável, mas que é o conhecido. Então, quando eu digo que se eu não tenho a inteligência emocional, eu acabo perdendo também, eu acabo perdendo também a minha vontade de sonhar, eu acabo perdendo também os sonhos. Essa é uma grande dor, né? Eu acabo perdendo a minha empolgação no meu trabalho, no que eu faço, com a minha família, com relacionamentos.
E isso tudo é falta da inteligência emocional. De eu me educar e entender como funciona a minha emoção, como funciona essa estrutura. Essa estrutura muito intrincada e ao mesmo tempo muito rica. Nós temos várias emoções e a gente só consegue descobrir assim, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Se eu só consigo olhar para mim e perceber se eu estou me sentindo bem ou estou me sentindo mal, eu preciso imediatamente de uma imersão dentro do que é o meu trajeto emocional, dentro do que é a minha estrutura emocional. E tudo isso tem a ver com o que eu falei, do que quando eu não tenho isso, eu tenho todas essas dores, todas essas causas. E essas causas, né, do pensamento negativo, da culpa, das tristezas, medo, dores diversas e as sensações físicas, né, nó na garganta, essa angústia, né, isso aqui também é uma descrição da angústia, dores de cabeça, tudo isso são coisas que acontecem quando nós não conseguimos lidar com a emoção, ela vai e se manifesta dessa forma. Olha, você não está dando atenção para mim, então eu preciso que você dê atenção. Porque se você não der atenção, eu vou para outro lugar. E aí, causando doenças psicossomáticas também. Não estou dizendo que a doença não seja real, que está no corpo, acontecendo no corpo, mas ela também tem esse fundo emocional. A emoção também ajuda a causar isso. Mesmo que você diga, mas isso eu tenho de família. Se você olhar o padrão de comportamento da sua família, você também vai ver que é muito parecido. Com as mesmas causas, né, daquilo ali. Então tem os dois, né, não é só não é uma coisa só. Um ativa o outro. Então, o que se a gente for pensar assim, Dani, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Como eu posso começar a estudar a minha emoção? Como eu posso começar a perceber o que é minha emoção? Não cair nessas esparrelas, né? De não me entender, de ficar sempre com os mesmos problemas, de cair sempre nas mesmas reclamações. Primeiro, você ri de você. Esse é um ponto. Mas, vamos dizer assim, tá, não vou dizer que o primeiro é rir de você, não. Vou dizer que o primeiro, mesmo, de verdade, é o autoconhecimento. E de vez em quando eu recebo algumas mensagens assim, Dani, eu gostaria muito de fazer um processo individual contigo, ou algum grupo que eu estiver abrindo na hora. Gostaria muito de fazer, só que eu não tenho tempo, eu não estou tranquila para fazer isso, eu não estou tranquilo para fazer isso, eu não estou eu queria ter essa tranquilidade de poder buscar o meu desenvolvimento pessoal. Só que aí não percebe que se tivesse no momento tranquilo, talvez não quisesse buscar. Porque a gente tem costume de buscar isso apenas quando a dor está muito forte. Quando você não aguenta mais o vazio no peito, quando não aguenta mais as travas que o medo causa, né? E aí vira trauma psicológico, aí vira uma outra doença. Mas a história de eu não busco porque eu não estou tranquilo nesse momento, né? Eu não tenho essa tranquilidade de começar a estudar sobre isso, de me entender sobre isso, é porque, vamos botar assim, ainda está no morno, ainda dá para ir levando isso. Porque quando você começa a se conhecer, você percebe que várias das reações e das decisões que você tomou de forma equivocada
ou que te levou para um caminho diferente do que você queria, foram tomadas dentro de uma emoção mal resolvida. Foi tomada dentro de uma situação que a emoção estava turva. Não foi uma ação, foi uma reação. Mesmo que aparentemente pensada, se você não analisar o fato e analisar assim, tá, que emoção que eu estou sentindo dentro dessa tomada de decisão, quando há dúvidas, né? Você não sabe que você pode estar sendo movido por um medo, por uma angústia, pode estar sendo movido por um sentimento de rejeição ou uma raiva, pode estar sendo movido por várias coisas, pode estar sendo movido por uma euforia. Até isso, né? É um sentimento positivo, legal, movendo para uma euforia. Mas eu estou vendo realmente o que está acontecendo, ou a minha euforia está maior? Minha euforia está tão grande que eu não estou baixando a bola um pouquinho para olhar para a minha decisão. Isso é gerenciar as tuas emoções. Então, por isso que eu, de fato, assim, o primeiro passo é começar a se observar. Sabe, se você não treina na hora do jogo real, você não faz gol. Se você não treina na hora de fazer uma prova, você não responde tão certamente. Então você também precisa treinar, observar a tua emoção na hora das decisões. E separar fato de emoção. Separar essas duas coisas. Não é negar nem o fato e nem negar a emoção. É olhar para as duas. Se colocar na posição de observador. Ao me colocar na posição de observador, eu estou no meu momento presente, que é quando eu posso realmente agir. Porque se eu estou aqui pensando no meu futuro e não estou no momento de planejamento, ou se eu estou aqui pensando no meu passado, eu não estou tendo uma ação, eu estou tendo uma ação com o espectro do futuro ou o espectro do passado. Eu preciso trazer isso para agora. Então, para a gente começar a entender, caminhar de fato nesse momento de inteligência emocional, aprender a se educar com isso, é observar. Primeira coisa é observar. Mas, Dani, observação, eu já me observei, isso não adianta, eu prestei atenção, mas eu não sei o que eu faço com isso depois. Você se observou ou você se julgou? E aí vem a segunda coisa, é você se observar sem se julgar. E quando eu digo sem se julgar, é sem a crítica do eu fiz besteira, eu fiz merda, eu sou assim mesmo, não sei o quê. Ou então, coitadinha de mim, eu sou desse jeito, porque minha mãe, meu pai, meu tio, papagaio e periquito. Isso é se julgar. Você está se julgando tanto para um lado quanto para o outro. Você está atribuindo a responsabilidade para um dos dois lados. Tudo bem que eu estava falando no início que nós não fomos educados, mas os nossos pais também não. As pessoas que nos criaram também não, porque nós não dávamos atenção para isso. Isso é coisa recente de dar atenção para a emoção, mas ela sempre esteve lá. Algumas pessoas tinham esse traquejo mais fácil. Outras pessoas não. Outras pessoas tiveram que estudar bastante para entender isso. Então, se observar sem o julgamento. Aqui está uma questão, porque quando eu passo para entender um grupo com que eu convivo, as pessoas, né? Quando eu divido entre a inteligência emocional, para ficar mais didático, eu divido em inteligência competência pessoal e competência social. Para eu entender o meu grupo, eu preciso primeiro entender que tipo de emoções existem, para eu não ficar falando, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Ou entrar num grupo e falar assim, nossa, mas aqui eu estou me sentindo mal, eu não sei o que está passando. E às vezes a pessoa que é muito empata, ela
percebe muitas coisas, se ela não estiver bem com ela mesma, não souber o que é dela, ela vai chegar num lugar, vai começar a sentir tristeza, ou a sentir euforia, ou a sentir raiva, preguiça, seja lá o que for, e não é dela, é simplesmente de outra pessoa, ou do grupo que estava reverberando aquilo. Quando você se conhece, você sabe, opa, mas eu não estava assim. Isso passou por mim, mas eu não estava assim. Eu não tenho histórico para estar pensando isso nesse momento. Você começar a observar se é teu ou se é do grupo. E você escolher se quer continuar ali naquele momento ou quer ir para outro lugar. Então, os primeiros passos são voltados para a autoobservação. É o que eu estou sentindo, eu consigo diferenciar fato, julgamento e opinião. A minha opinião não é um fato. A minha emoção não é um fato. Todas elas são importantes. A mais efêmera aqui é a opinião. Mas eu preciso saber diferenciar se a minha opinião, se eu estou tratando a opinião como fato. E aí eu venho para uma terceira para ajudar, né? O terceiro passo de ajudar é abrir mão do controle. Abra mão do controle, eu digo isso com a maior dor do mundo, porque eu adoro controlar as coisas, mas assim, é necessário abrir mão do controle. É necessário abrir mão de estar com tudo ali orquestrado, amarrado, você se desdobrando para acontecer aquilo daquela forma. Não estou falando para você não fazer o seu melhor. Não estou falando para você não planejar, não colocar as pecinhas no lugar, se esse for o teu padrão. Não estou falando isso, mas que a partir do momento que você fez o seu melhor, o resultado não está na tua mão. Eu posso ter feito o meu melhor para chegar, vamos supor, eu fiz o meu melhor para chegar num lugar, determinado horário. Eu saí 2 horas antes, 1 hora dava para sair. Eu fiz todo o possível para estar num lugar naquele horário. Eu fiz o meu melhor. E aí, ônibus atrasou, transporte, Uber, seja lá o que for que aconteceu. O fluxo não fluiu, mas eu fiz o meu melhor. E nesse caso que eu estou falando, que o controle não está nas nossas mãos. A ação, sim. Eu não faço acontecer. Ninguém faz acontecer. As coisas acontecem. A minha ação está em fazer. Está em planejar. Está em estruturar. Está em dar o meu melhor no que eu quero. Dar o meu melhor para mim. E aí tem uma outra coisa. Eu entro na quarta coisa. Eu estou dando o meu melhor para mim ou eu só dou o meu melhor para o outro? Para o outro, eu faço as coisas com carinho, eu faço as coisas com jeito, mas para mim, eu faço essas coisas com carinho, com jeito? Ou eu só me chicoteio? Ou eu só tenho pena de mim? Né? Porque tem os dois lados. Tem um lado que eu me chicoteio e tem um lado que eu tenho pena. E aí? Eu faço isso? E aí falar do capacidade para orquestrar papéis diferentes. Capacidade de entender qual é o teu papel em cada momento. Como assim, Dani? Eu tenho a capacidade de entender que nesse momento o meu papel é de passar isso. É de passar informações sobre inteligência emocional. De passar informações sobre o meu trabalho com relação a isso. E também sobre como eu lido com isso, como eu trabalho com isso. Esse é o meu papel agora. Só que se nesse momento eu paro de fazer isso, eu não estou gerenciando, porque aconteceu alguma coisa, eu não estou gerenciando o meu papel. Eu não estou orquestrando, por exemplo, meu papel agora é esse.
Mas quando eu for lidar com alguma pessoa, um amigo, eu não posso me colocar sempre nessa mesma posição professoral. Porque o meu papel ali vai ser outro, vai ser o papel de amigo. Ou com o papel de filha, papel de irmã, papel... Qual o meu papel nesse momento? Saber orquestrar, saber entender o papel de profissional. Qual é o papel que você está vivendo? Saber gerenciar isso. E se reconectar com os seus sonhos. Eu estava falando, né, de que quando a gente não tem sonho, a gente vive no automático. Então aqui, um dos passos seria, né, por que não, se reconectar com o seu sonho. Se autorize a sonhar com o que você quer sonhar. Se autorize a sonhar com esse caminho que você traçou. Por mais que a tua mente, em algum momento, um pensamento negativo ou pensamento que você não identifique como negativo, mas que diga para você que isso é bobeira, ou alguém fale algo nesse sentido, se autorize a sonhar com isso. Tá? Eu me autorizo a acreditar nisso. E nesse caminho você se reconecta com o teu sonho. E você, aí vem o dar o melhor. O que eu posso fazer de melhor e o que eu posso fazer de melhor para mim, para que esse meu melhor que eu tô dando pro que eu quero, para esse sonho no caso, não venha faltar, porque aqui preciso do equilíbrio. E aí, o primeiro, eu disse que é o mais importante. E o último, ele vai servir de musculatura para isso, que é a autoestima. Desenvolver a tua autoestima é a musculatura para isso, para você ser alfabetizado emocionalmente e atuar com essa coragem de encarar teus problemas. Vai precisar dessa autoestima, que é quando a gente começa a aprender sobre a emoção, a gente vai ter que encarar algumas dores que a gente deixou no passado, para elas não voltarem como bom minas terrestres, sabe? Você pisou sem querer e foi, alguém pisou ali e explodiu. Então a gente tem que tirar essas minas terrestres. Para isso precisa coragem. E precisa de um acompanhamento, que às vezes não é fácil fazer sozinho. E nesse caminho, a autoestima vai ajudar muito. Desenvolver a tua autoestima. E como eu desenvolvo minha autoestima? Eu desenvolvo minha autoestima a partir do momento que eu olho para mim e que eu me amo. Sem condição, sem julgamento. Eu amo a mim sem ficar me julgando. Ou, quando eu estou me julgando, eu olhar assim, tá, menos. Acabou o julgamento? Tá, menos. Vamos parar um pouquinho por aí. Quando eu falo sem julgamento, eu não estou falando sem crítica, eu não estou falando sem você reavaliar quem você é, ou não, você fez isso errado, pode ser, não sei o que. Feedbacks positivos e negativos existem. Mas eu não vou condicionar esse amor a resultados positivos ou negativos. Porque senão não é amor próprio, senão não é autoestima, senão eu não tenho um carinho por mim, eu simplesmente tenho um negócio comigo. E minha relação com o meu ser não pode ser um negócio. Não pode ser um contrato. Então, nesse caminho a gente juntou tudo aqui que eu pude dar em 7 dias sobre inteligência emocional, né? Fazendo esse passo a passo, esses 7 encontros, né? No grupo do Telegram tá lá as lives anteriores. O link do grupo do Telegram tá no meu perfil, tá na minha bio. E vai ficar disponível, eu ia deixar só até segunda-feira, mas eu vou deixar essa semana agora,
Por que eu vou deixar essa semana agora? Vou deixar disponível mais uma semana e essa live vai para lá. Vou deixar essa semana agora, que eu vou começar a divulgar também um curso sobre autoestima. O programa tem tanto individual, quanto eu tô vendo se forma uma turma, né, para fazer em grupo. E aí seria online, seria encontro online, ficaria gravado. E aí a pessoa poderia assistir depois e ia ficar durante um tempo. Só que essa turma, ela ainda não existe. Eu vou deixar se começar a aparecer gente. Dani, eu quero fazer o grupo, eu quero participar da turma, eu quero participar do coaching grupo de autoestima, eu quero participar do grupo de autoestima. Ou você quiser participar do processo individual sobre autoestima. E aí a gente vai lidar com todos esses itens que a gente foi falando esses 7 dias. Só que a gente vai um pouco mais detalhado e com atividades para a gente trabalhar a autoestima especificamente. A gente vai fechar esse item e a gente vai trabalhar este item, a autoestima, que é limpeza, e no individual é lidando com as suas questões, né? É montado de acordo com o que você trouxer de bagagem, digamos assim. Então, é isso. A gente termina por aqui. Muito obrigada por todo mundo que assistiu essa semana, que pôde acompanhar essa semana, ou que acompanhou um dia, acompanhou o outro. Muito obrigada. Gratidão mesmo por estarem aqui. Quiserem ver as outras, diz que eu vou deixar disponível durante a semana, né? Para quem tá lá no grupo do Telegram, tá lá. Essa daqui vai também para lá. E essa semana que eu vou estar divulgando o curso de autoestima e formando turma. Fala assim, Dani, se você se interessou em participar do grupo de autoestima, né, do coaching grupo, você me manda mensagem no direct, ou se estiver no Telegram, manda mensagem por lá, que aí a gente vai fazer esse trabalho, né? E aí eu vou formar a turma, e aí vai ficar gravado os encontros, tudo direitinho. Mas o que eu estou divulgando mais é o individual, tá bom? Então, de novo, muito obrigada. Se ainda tiverem dúvidas, pode colocar lá no Telegram, sem problema nenhum. Eu vou tirando a dúvida essa semana enquanto a gente estiver em atividade lá. Então, beijos, bom domingo, boa segunda-feira, que a sua segunda-feira seja maravilhosa. E que tenha um dia excelente, uma semana excelente, uma vida excelente, tá bom? Então, beijos. Até a próxima. Tchauzinho.